conexão de rede. Aí toca aqui fora, né? Ok, agora dispara a música. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado do seu sonzão ou do seu radinho. Se você está amando, conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. A meu ouvinte é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Fernando Sérgio. Todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Alô, gente querida, com que prazer estamos aqui juntinhos de vocês num programa um pouquinho diferente devido à minha limitação física presentemente. Vocês sabem, bom dia, eu tive no Rio de Janeiro, né? É que voltou lá tudo porque tem que dar um stop, mas de qualquer maneira, se ela não muda a câmera,
fica um pouquinho difícil de você me ver. Samirinha, agora sim, agora você me viu, tá ótimo. Porque eu tenho um telão aqui que de repente eu me vejo, né? E agora ela chegou e vamos então abrindo o programa. Deixa eu mostrar aqui o pezinho para a Samira. Samira, levanta aí, vê se pode mostrar o pé, ao lado do Todinho. Ele está até bem comportado. Ele ficou um tempo lá com a Marion Duarte e com a Vera Lúcia, foi educado, é o equivalente a um educandário de qualidade, que aqui em casa é meio bagunçado, e na verdade tá manso, tá tranquilo. Pode ser até que dê um latido em algum momento, mas vamos lá. Quero mandar um beijo para Carla Matera, nossa querida amiga repórter, que está vendo a gente nesse momento. Carlinha, um abraço para você, querida, tudo de bom, né? E um abraço a todas as pessoas, o Dr. Oscar Bergo, nosso querido amigo de tantos anos. Olha, tanta gente famosa, a Wanda Fernandes, a Valéria Cristina, não é? O Jaque Sens, alô Jaque, pois é, e a turma toda que está vendo a gente aqui, o nosso carinho. Mas o que eu dizer é o seguinte, todo mundo já sabe que eu me estabaquei na pista de patins, quem manda, pessoa da minha idade querer andar de patins, não é mesmo? Mas esse raciocínio só veio depois, porque quando chegamos lá em Gramado e tal, a gente já tinha comprado um pacote que, como é que é o nome daquele negócio lá, o famoso, hein? Snowland, que é a terra do gelo, né? Tem montanha. Imagina se eu fosse bater aquele negócio lá de descer na montanha, né? Ela disse que eu não me machucaria. Depois é fácil dizer. Mas aí tinha a pista lá de patins, todo mundo resolveu ir, eu falei, vou também. Escorreguei, caí, e aí dei uma fissura aqui no como é que chama o negócio mesmo, doutor? Na tíbia. Muito bem, essa figura fantástica. E aí estou gessado. Nós temos aqui conosco hoje o doutor Cícero Munhoz, vamos cumprimentá-los primeiro, e o doutor Luiz Aibinder, né? Vamos pela ordem. Bom dia, Luiz Aibinder. Bom dia, Fernando. Deu um mau passo na vida, né? É verdade. É prazer em receber o amigo. Muito obrigado. Doutor Cícero Munhoz, nosso anjo da guarda. Muito bom dia, doutor Cícero. Bom dia, meus amigos. Muito bom estar aqui novamente. E do lado de uma pessoa que eu sou fã, doutor Aibinder aí, que estava sempre ouvindo aí, desde a época do Haroldão, né? Acompanha a trajetória de sucesso aí do meu amigo aqui. Maravilha. São duas figuras exponenciais, eu diria que da saúde, né? O doutor Luiz Aibinder da saúde mental, né, através da psicologia, dos seus estudos, e o doutor Cícero Munhoz, médico, cardiologista, intervencionista, não é isso? Significa a pessoa que sabe colocar os stents na hora certa, quando a pessoa tiver um problema de trombo, coisas desse nível, e na realidade, então, estamos aguardando, já informou para nós que está chegando aqui, viu, Carlinha Matera? Quem está chegando aí é o Gélcio Cunha. O Gélcio, estou no engarrafamento, mas já estou chegando. Valeu, Gélcio. Abraço grande para você. O Gélcio que tem um programa extraordinário, né? Conexão com o Mundo. É um programa em que ele vai nos aeroportos, ele entrevista personalidades de altíssimo nível. Maravilha. E além de tudo, eu não sabia, fiquei sabendo este ano, o Gélcio é um exímio pianista. Meu Deus do céu, o cara destrói no piano. Ele tocando a música que era a abertura do programa do Haroldo de Andrade. É verdade. Tchaikovsky, exatamente. Para quem não sabe, Gélcio Cunha é mineiro de Além Paraíba, terra do Fernando Pereira, nosso amigo também, que é o presidente da Confraria dos Amigos do Rádio. Mas, minha gente, eu fiz um editorial aí na abertura, ou pelo menos um lead da matéria que eu vou falar aqui. A gente se pergunta, quando você chega na cidade de Gramado, do Rio Grande do Sul, você percebe imediatamente que deu certo, né? É um negócio impressionante, porque só fora, em Portugal, que me falaram isso, e também me falaram em Lima, no Peru, nos falaram, olha, Lima não. Onde foi mesmo? Foi Miraflores, que é em Lima, mas que é o bairro chique. E nos falaram, vocês podem andar à vontade que não tem violência. Em Portugal a mesma coisa, pode andar à vontade que não tem violência. Em Gramado, 8 anos depois, tinha 8 anos que eu não ia a Gramado, 8 anos depois, o pessoal da pousada, aqui o senhor pode passear à noite, à tarde, de dia, a qualquer hora, porque não tem violência. E de fato não tem. E daí a pergunta que eu fiz no lead da matéria, do que eu estou comentando agora, por que lá deu certo e em outras localidades não?
Essa é uma pergunta que a gente tem que estudar. Eu não teria a capacidade de respondê-la inteiramente. Eu posso imaginar uma teoria que você pode concordar ou não. Na verdade, é uma cidade que deu certo. Eu estava comparando, sabe o que? Você vai dizer, Fernando, não tem essa comparação. Mas eu tenho que comparar. Eu estava comparando Gramado com Paris. Por quê? Porque Paris, nós lá estivemos, e a gente percebe em Paris o quê? Você tem uma limitação de construção de 6 andares e mais um sótão. Então, tudo é igual. E por ser tão igual Paris, o que acontece? Para você achar uma farmácia, tem lá aquelas cruzinhas verdes. Sim. Em algum lugar, você visualiza, sabe, ali tem farmácia, porque é tudo muito parecido. Agora, tem os domos, né? Tem aquelas estátuas, imagine se tivesse aqui no Rio de Janeiro isso, estátuas pelo menos banhadas a ouro, né? Em cima das pontes do Rio. As pontes do Rio, tudo com cadeado, inclusive, né? Então, Fernando, onde é que está a comparação de Paris com Gramado? Que em Gramado também tem um plano diretor, porque isso de só poder subir até 6 andares é um plano diretor. Em Gramado você só pode subir até 4 andares. Mas a diferença pró-Gramado, aí você vai falar, não, Fernando endoideceu, é absurdo. Não, não é, e não é divulgado. Eu falava com o Jorge Trigo ontem em Lisboa, aqui através da internet, que é um professor, foi da Câmara Municipal de Lisboa, tem livros publicados, da maior importância. Se um dia vir ao Brasil, já está convidado para o nosso programa. E eu comentava com ele dessa cidade, que provavelmente ele não conhecia, porque não tem a divulgação necessária. Né? Mas onde que eu acho que Gramado é a mais vistosa em algum momento? Por quê? Porque as construções, além de todas elas ter a influência alemã, porque é obrigatório que tenha a influência alemã, se você tiver oportunidade, vai na internet, procura imagens de Gramado, né? Elas são diferenciadas, ao contrário de Paris, né? Paris são todas iguais, é muito linda, é muito bonita. Se você está na periferia de Paris, você vê ao longe a Torre Eiffel, né? Mas no caso de Gramado, a cada esquina você tem um fato novo. E o capricho das ruas, você não vê um buraco nas ruas. E agora, meu querido Munhoz, e agora, meu querido Aibiller, eles estão substituindo todos os postes com fiarada por cima, por baixo da terra. Então é de um capricho, a começar do aeroporto. Quando você chega no aeroporto, tem uma empresa chamada Broker, que eu só posso elogiar, que foi a empresa que nós contratamos o traslado, e são 2 horas de ônibus. Primeiro, ônibus de alta categoria. Segundo, ela tem no mínimo 8 ônibus, segundo o guia turístico. O guia turístico não era mala, pelo contrário, era uma pessoa super educada, explicando cada situação daquele trajeto. Né? Então nos surpreendeu pela evolução, porque há 8 anos atrás era interessante, mas não era tão interessante, quer dizer, ficou mais interessante agora. E fora os parques, um deles que eu quebrei o pé, mas digamos assim, os outros parques todos, o Snowland, ele é enorme e ele digamos assim, ele tem artificialmente até montanha de neve, para quem quiser descer de esqui e tiver esse tipo de habilidade. Tem aquele do vapor, que é um negócio impressionante. Samira, passe esse celular, alguém está chamando, mas de qualquer maneira, já eu não vou atender agora não. Quero só mostrar uma coisa para vocês, que de repente estaria aqui, teoricamente. Olha o capricho, isso aqui é uma repetição de um fato ocorrido, vou mostrar ali na tela e vocês veem ali na tela. Isso aqui é um fato que ocorreu, se não me falha a memória, em França, e que teve 2 irmãos que fizeram o Snowland. Será que está certo essa passagem, que está demorando um pouco a aparecer? Mas vamos lá, aqui, ela chegou, olha só, isso aqui é uma locomotiva, olha o tamanho disso, né? Isso aí é o mundo a vapor, e ali você vê todas as réplicas de tudo que ocorreu a vapor no início da propulsão a vapor. Quem fez? 2 irmãos que já estão falecidos, o último faleceu há questão de 5 meses atrás, e o outro já há mais tempo, que tinham esta habilidade mecânica apenas com o 4º ano primário. Quer dizer,
É a capacidade que nós espiritualistas acreditamos que vem através da reencarnação. Não é? Então a pessoa vem com tal formato na sua mente espiritual e que na verdade pode de repente desenvolver esta habilidade. Para outros seria apenas uma habilidade inusitada. E a gente também entende essa proposição. De qualquer maneira, é um negócio fantástico, porque todas as máquinas que ali estão, Munhoz, todas, e é um passeio narrado por garotos de 19 anos, e eu vendo aquilo, 19, 20 anos, garotos que são excelentes comunicadores. Eu falei, meu Deus do céu, quando você dá um mistério à juventude, você tira essa juventude do crime, tira essa juventude do mau caminho. E os meninos vestidos com o microfonezinho, que nem o da Fátima Bernardes, aquele que fica aqui e tal, e apresentando com orgulho aquilo. E aí vem uma informação. Todas as máquinas que ali estão foram feitas através das mãos desses dois irmãos. E são absolutamente fidedignas. Esse é o lado bonito do Brasil, que é pouco noticiado. Que é pouco noticiado. E no final do passeio, você ainda tem um passeio de trem. Não é um trem, é um trenzinho no entorno. Mas é uma coisa muito simpática, muito agradável. Mas tem, aí você vai, alugamos um carro, você vai a Gramado, né? Você vai a Canela. Né? Quando chegamos em Canela, aí é um negócio incrível, porque no primeiro dia, as luzes de Gramado são infinitamente mais bonitas que as luzes do Rio de Janeiro. E é preciso se dizer isso, porque o Rio tem uma beleza extraordinária a nível de topográfica, né? Digamos assim. Mas as luzes de Gramado são aquele amarelão, amarelo mesmo, né? Com aquele bujo enorme de luz. E a cidade iluminada parece uma cidade de Papai Noel. Aliás, lá tem também a cidade de Papai Noel, né, que é para criança ver e tal. Olha, a exploração a nível do que comer, a nível dos parques. E em Canela você tem aquela igreja gótica, que é maravilhosa, e que quando chegamos lá no dia seguinte, a igreja estava sumida. Eu falei, ué, mas cadê a igreja? Não, a igreja está lá. O fog é que não deixava ver. 7 graus com sensação térmica de -1. Quando venta é quase insuportável. Né? Exatamente. Aliás, uma dica também, se você for a Gramado, não deixe a Canelas, porque são 7 quilômetros, a Canela, perdão, são 7 quilômetros de distância, não é? E você tem ali em Canela, você vai comer muito mais barato do que em Gramado. Então faz bem ao bolso, entre outras coisas. Gramado se sofistica, né? Tem lá o chamado fondue, né? E eu sou muito grato a Gramado, porque a Moniquinha Venerável, que se não está vendo agora vai ver depois, a Moniquinha nos disse o seguinte, que eu tive uma passagem muito boa lá, e eram muitos os ouvintes da Rádio Tupi quando eu fazia a madrugada. E eu tenho muitos pessoas que gostavam do meu trabalho, não chega ao exagero de dizer fãs, né? E que sempre me receberam muito bem. Então a Moniquinha conta uma história que ela tem a rua coberta de Gramado, que no final é um palco, né? E sempre tem show ali, e altos restaurantes do lado e tal, e a rua é coberta por causa do frio. E uma vez a Moniquinha ainda participava da Nativa FM, e lá chegando tinha um desfile, mas não sei do que, sempre tem desfile de moda, desfile de mulheres com vestidos de chocolate, essa coisa toda. E ela estava separada, porque os melhores lugares já estavam tomados pelas pessoas VIPs. Só que havia uma emissora local entrevistando as pessoas do público comum e chegaram a Moniquinha, que é uma das maiores comunicadoras do Brasil, uma das vozes mais lindas do Brasil, uma excelente pessoa. Chegaram na Moniquinha e disseram, e você veio de onde? Eu vim do Rio de Janeiro. O que você faz no Rio de Janeiro? Eu trabalho na Nativa FM. Mas na Nativa FM, a Nativa, essa é uma FM da Rádio Tupi, na época era. Sim, trabalho, sim. Você conhece o Fernando Sérgio? Meu Deus do céu, mas vem aqui, e botaram ela num lugar lá que ela, quer dizer, foi uma coisa tão fortuita e feliz, né, que ela agora recentemente até me parabenizou pelo fato de eu ter ido lá. Então, fim de papo, chega de conversa, vamos conversar com os nossos amigos. Então, por que num país tão grande como esse, doutor Luiz Aibinder, existem cidades emblemáticas, né, como é o caso de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, a própria Teresópolis é muito bonita, mas por que de repente uma cidade consegue atingir
esse padrão, que é um padrão europeu? Não sei responder. Essa pergunta é difícil. População pequena, 35 colonização mil habitantes. diferenciada. A cidade sendo pequena, não tem muito espaço. Teresópolis está sendo corrompida, tem tráfico, bandidagem, Friburgo, toda aquela área que nós tínhamos em alta conta, Já não está. não está em péssima conta. Petrópolis, sabe? Tudo está sendo assolado. Eu acho que Gramado está na fila. Está na fila. Porque acaba podendo, em termos futuros, se não houver o cuidado. Porque o poder é da prefeitura, mas o policiamento, a estrutura social é do governo federal, que é uma droga. Que é uma droga. Eu acho que está na fila de deteriorar. Doutor Munhoz. Eu só vejo por um lado. A educação. Quando eu falo educação, não estou falando em cultura, não. Hein? Uhum. Eu tenho uma proximidade muito grande com o Sul, e a gente já conversou aqui, né? O meu pai era gaúcho. Gaúcho de Santana do Livramento. Olha, lá na fronteira. Divisa com Rivera, lá no Uruguai. Né? Inclusive, meu pai tem pessoas da família que eram uruguaios, e alguns brasileiros. E eu vou, desde menino, eu vou ao Sul. E eu acho assim, o Sul, inclusive, tem uma história aqui no Rio, pouca gente conhece, que é uma história separatista. Né? Tem. Que há muitos anos ainda existem ainda tem esses resquícios, núcleos lá, né? que é a República dos Pampas. Sei. O que seria a República dos Pampas? Seria do Paraná para cá. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Seria um novo país. Eu diria para você que, em termos de educação, volto falando, estou falando em cultura, mas em termos de educação do povo, é diferenciado. Eu vou muito a Curitiba, todo ano eu vou a Curitiba em dezembro, que tem um congresso lá internacional, Cardio-Inter. Que, por sinal, é uma cidade magnífica, Uma cidade maravilhosa, e é grande, exemplar. né? É a Exemplar. nossa capital. E a gente vê na limpeza das ruas, na educação do trânsito, mesmo na hora dos engarrafamentos, a gente não vê a loucura que é no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a única explicação que eu poderia achar, eu acho difícil, como o doutor Ibiner falou, as cidades menores ficam mais fáceis de administrar, mas eu vejo muito mais nesse lado, vamos dizer, da educação do povo. Claro, eles têm uma origem europeia, né? A grande imigração ali, né? É alemão, é italiano, é de tudo. Se bem que isso também é muito relativo, porque em São Paulo nós temos colônias também europeias Mas tem enormes. muita mistura já. E aí a coisa está Friburgo, muito mixada. Friburgo, há muitos anos atrás, era a Suíça brasileira. Isso, Tinha dono do restaurante suíço, hotel suíço, sabe? Isso. Era uma Suíça Já não é mais brasileira. aquilo, né? Já entrou no esquema. Você acha que essa coisa da segurança, como bem disse o nosso querido Aibinder, depende muito do governo federal, né? E o governo federal é uma droga, eu concordo plenamente. Ultimamente, meu Deus do céu, é um verdadeiro desastre. Agora, é aquela história, parece que o Sul talvez consiga resistir a essa mutação para pior, né? Levando em consideração a sua capacidade de organização. Né? Isso, infelizmente, não ocorre com Porto Alegre, né? Não. Que loucura! E aí Porto Alegre já é diferente, né? Porque Porto Alegre, inclusive o estado do Rio Grande do Sul, está mal financeiramente, quase tão mal quanto está o Rio de Janeiro. Mas aí é um oásis. A Regina Risenberg, mulher do Arnaldo Risenberg, que foi um dos maiores produtores do rádio, hoje advogado lá em Niterói, ela está dizendo ali, comentários sobre Gramado. É um sonho de cidade. Realmente um sonho de cidade. Quer dizer, então é alguma coisa diferenciada e municipal. É muito restrita, muito restrita. Falou isso, a coisa é pequena. Mas o curioso é que isso reflete em Canela. Você vê que coisa, né? Verdade. Tem aquela coisa do tomate podre que acaba apodrecendo nos outros, e o contrário também existe, né? Dependendo da disposição. É mais fácil o podre vencer. É mais fácil. Parece que eu sou pessimista, né? Não, se não recorrer ao nosso querido doutor Aibinder, aí o podre pode realmente vencer. Verdade. Não, mas geralmente vence, né? Né? Acaba apodrecendo o resto. A tendência é para o mal. Aí ele pode
Você vê a política de tolerância zero nos Estados Unidos, como deu certo. Nova York é um exemplo claro disso. Mas era o caos, né? Era o caos. O amigo teve em Los Angeles recentemente. Sim, agora, 2 meses atrás. Tá segura a cidade? Segura a cidade, muito bem organizado, muito bem estruturado, mas é a tolerância zero. É a tolerância zero. Se transgredir a lei, Dançou. tem jeito, dançou. O meu filho é piloto, viaja o mundo todo. Está em Moscou agora. Ele falou, pai, eu fui em Dubai, quando foi a primeira vez a Dubai, ele perguntou na portaria do hotel se tinha problema dele sair com relógio, com máquina fotográfica, sabe o que? O cara ficou olhando para ele e disse, de onde você ter perigo? Você sabe que lá, você amassou teu carro na garagem, bateu na parede e amassou teu carro. Aí você quer levar na oficina para fazer um conserto. Antes tem que passar na delegacia para fazer um BO, para ver se no futuro aquele carro está implicado em algum tipo de situação que causou aquele dano. Lá em Dubai. Lá em Dubai, entendeu? Diz que é um cuidado danado. Vocês conhecem Singapura? Não. O meu filho conhece. O Bruno conhece. Meu filho diz que em Singapura, eu não gosto de viajar, tenho filho piloto, gozado. A vida é assim. O Singapura, ele falou, pai, você sabe o que é primeiro mundo? Eu sei. Singapura é melhor. Mas Singapura tem uma intolerância justa. Pichador. O que eles fazem com o pichador? Pegam o pichador, botam ele imobilizado, sem as calças, com as perneiras de couro, com o bumbum para fora, e tomam não sei quantas chibatadas. Olha só. Você acha que tem muito pichador lá? Não tem. É a punibilidade que tem que haver. Desse jeito. Nossa, olha, tá chegando já o Chicuí. Esse é que é o problema. Essa é que é a... É a tolerância zero. Aqui É a saber tolerância se total. transgredir será punido. A certeza da impunidade é que aumentou a violência no Brasil. O grande jurista italiano César Beccaria falou isso. Não é o tamanho da pena que intimida, sim a certeza da punição. E eu tenho uma tese que a gente hoje está descobrindo, graças à Lava Jato e outras atuações e autuações por parte da Polícia Federal até. Eu tenho uma tese que a falta de punição no Brasil se deve aos maus parlamentares que representam a maioria, porque eles legislam em causa própria. Sempre. É o bandido pavão Sempre. não é não? É claro, você vê esses absurdos legais. Não querendo ter mérito político. Pode um criminoso ser concorrer à presidência da República? Não pode. Pode um criminoso que cumpre prisão sai para trabalhar, não, domiciliatório. Ou seja, semi-aberto. Semi-aberto. Isso. Ser deputado, ir lá para a Câmara fazer lei para nós, honestos. E ele volta para o presídio, porque ele escondido na cueca. É uma estupidez. É verdade. Então tem sentido isso, eu acho um nonsense danado. E por outro lado... quer fazer pra gente e trabalhar. Por outro lado, há um falso moralismo, não sei se vocês vão concordar ou discordar, por exemplo, a proibição do jogo. Nós temos jogo no Brasil em tudo quanto é lugar. A gente tem um jogo vicioso, que é o jogo do bicho, que de vez em quando eles querem, eles prendem alguns bicheiros para criar facilidade, né? Dificuldade para criar facilidade para eles. Quer dizer, é um negócio absurdo. Chegando aí o nosso Gelson Cunha. Ei, aplausos. Vinheta. Aí, ó, o homem do piano. É um negócio para onde ele vai. Tem um piano portátil que ele carrega. Ele abre aquele piano e magicamente o piano se transforma em piano de cauda, né, Gelson? Hein? Bom dia a todos. Bom dia, meu querido Fernando Sérgio. Bom dia. Mais integrantes aqui da mesa, né? Eu continuo com óculos escuros ou tiro óculos escuros? Não, tira os óculos escuros, porque os nossos espectadores querem ver exatamente a sua expressão facial. Que mais bonito, não? Você já conhecia o doutor Cícero Munhoz? Doutor Cícero Munhoz, já estivemos juntos aqui. Com certeza. Doutor Cícero Munhoz. Já tive esse Doutor prazer. Aibinder está no ar lá no Conexão com o Mundo, deu entrevista no aeroporto, chegando em São Paulo. E tem o canal. Chegando não indo. Psicólogo Aibinder, não é isso? Psicólogo Aibinder. A luz da psicologia, que eu tive a honra de ter no meu programa nas madrugadas, tantas vezes. Eu quero agradecer ao pessoal do Sindicato dos Radialistas e, sobretudo, ao nosso querido doutor Alexandre, que, através de uma ação coletiva e de todos os funcionários que resistiram estoicamente e não voltaram a trabalhar naquela rádio caloteira, que pode deixar de ser caloteira. Isso não é uma ofensa, pelo amor de Deus. Pagou, deixa de ser. Não é isso? Então, todos nós tivemos o acórdão, por assim dizer, aprovado pelo Supremo Tribunal
Justiça Superior de Brasília, e na realidade está por esses dias, deve sair aí a bufunfa, não é? É uma bufunfinha, mas é uma bufunfa. Faz-me rir, como diz o outro, né? Faz-me rir, faz-me cócegas também. Também. Então, um grande abraço à luta que teve, até o Leonel Quirino, que é o presidente do Sindicato dos Radialistas, que por vezes até foi injustiçado diante digamos, das dificuldades de vários, né? Mas que lutou estoicamente para que tudo se resolvesse. Mas voltando ao assunto, o assunto é Brasil, o assunto, meu caro Gélcio Cunha, além Paraíba é uma cidade tranquila, não é? Ou não? Já foi. Já há muito tempo Onde que não você é. um dia nasceu. Já há muito tempo que não é. Com muita honra, né? Nasci ali para muito orgulho, muita alegria. Né? Embora eu tenha virado mineiro carioca já há muito tempo, né? E eu sou Paulo Mineiroca. É isso aí. Mas antes eu gostaria de saudar aqui o meu amigo Fernando Sérgio Neymar, né? Além de quebrar o pé, entendeu? Apareceu na internet, eu não sei se a Samira, se ele sabe, a Samira botou na internet um cabelinho dele igual o Neymar. Aquele que fizeram, mandaram para um cavalinho do Fantástico, que o Neymar no primeiro jogo. Então. Mas pelo menos mas na queda foi igual. A queda foi A queda foi igual. Foi Só só que ele cai só mais uma. vezes. É. Ele cai muito mais do que eu. É verdade. Mas voltando à sua pergunta de novo, que eu já passei do 60. Tem Além direito. além Paraíba, não é mais tranquila como antigamente? Infelizmente não. Não. Em 2000, né, eu estava em Além Paraíba, em 2000, eu tenho 18 anos. Você foi candidato a prefeito de Além Paraíba, extremamente votado, pena que tinha um que foi mais votado que você. Não, eu fui o quarto mais votado. Mas também não tinha nenhum lava-jato por trás de mim, não aceitei dinheiro de ninguém. Certo. Gastei 18 mil reais do meu bolso de forma irresponsável. Sim. Mas foi muito boa essa experiência, Aprendizado. Né? esse aprendizado, para também nunca mais querer me entrar meter em nessa área. política. Aqui no Rio já fui convidado diversas vezes, né? Você sabe, quando eles acham que você tem chance de ter um pouquinho de voto, né? Eles tentam te convencer a ser candidato, mas não, eu apoiei aqui determinados candidatos, inclusive a juíza Denise Frossar, né? Que foi a mais votada no Rio, né? Para deputada, e depois se desiludiu com a política e caiu fora, né? Então, foi muito boa a experiência de ter sido candidato a prefeito de Além Paraíba. Mas naquela época eu estava lá, né? Quando de repente o Flamengo não tinha sido campeão, nem o Vasco. Vou fazer uma média com você. Agradeço a Pois é, não era dia de São Jorge. Sim. Tá? Não é. Pra que aquele foguetório à tarde na minha cidade tão pequenininha? Por que ninguém estava fazendo tão importante na cidade? Estava fazendo aniversário, não tinha festinha em igreja, nada disso. Aí eu me formei. Por que isso? Estava avisando a chegada da droga. Isso há 18 anos. Como é que deve estar agora, né? De lá para cá piorou muito, né? Piorou muito. A gente tem tido assaltos, né? Com bastante frequência lá na cidade, o que é lamentável. Tem redutos controlados pela bandidagem. Uma cidade de 40 mil habitantes, rapaz. Aí é que nós estamos estabelecendo a diferença, tentando entender por que Gramado é diferenciado com relação a cidades do mesmo tamanho. O Gramado tem 35 mil habitantes, você encontra uma cidade extremamente organizada, a europeia, né? Quem já teve a oportunidade de estar na Europa ou em algumas cidades dos Estados Unidos, você vai ver esse tipo de coisa, né? E é um oásis, é um negócio louco. Por que o Sul tem esse diferencial? Citou aqui o doutor Aivino, o doutor Munhoz, por exemplo, Curitiba. Né? Claro que Curitiba já é uma cidade com mais problemas, mas de qualquer maneira tem uma organização superando a desorganização. E a gente, infelizmente, foi invadido por essa situação na maioria das cidades do país. Eu concordo, eu tive vontade de ouvir o doutor Luiz Aibiza falar a respeito. Você estava vendo a ele gente falou no seu na- carro? Me diz Tava uma coisa, que ouvindo, tecnologia pra ver maravilhosa não dá, que tem né? esse carro Foi sofisticado que no você tem. engarrafamento, eu passei a mensagem quando parou no sinal. Eu vi, você viu? Uma Eu reportagem. registrei aqui. Vi, claro, agradeço. Porque você é tão famoso que Não. se eu não registrar, se eu não explicar, as pessoas vão ficar sem dormir. Por que né? o Gelson não apareceu? Tá Estava bom, no engarrafamento. tá bom, goza. Faz isso com seu amigo, querido. Tá bom? É um amigo querido, sim.
deixa eu te falar. Onde é que eu estava mesmo? No carro, você estava no carro. Você estava no carro. A idade Estava chega no pra- carro, a ela idade estava no chega pra todos carro, nós. né? E quando parava no sinal, quando parou no sinal, eu que essa passei a tecnologia mensagem. do seu carro, você levou 3 meses para aprender a usar. Coisa que um jovem de 17 anos usa de imediato. Mas pelo menos foi a metade do que o Fernando Sérgio levou para aprender a tecnologia do verdade. novo carro dele. Um carrão, viu? Admito. Um carrão. Admito. O carro dele não precisa de carteira, precisa de brevet. Ele é sofisticado. Pro Fernando Sérgio não vale essa teoria, essa coisa que tem na nossa classe, miserável importante, né? Não tem. Miserável importante por quê? É como eu conheci o pessoal da imprensa no Rio, não são todos, claro que não, sempre tem um ou outro que se destaca em termos financeiros, né? Mas a maioria é conhecida como miserável importante. Por quê? Porque ganha muito mal. E tem fama. E tem fama e vive nas Essa boas história da rodas. nossa profissão. Vive nas boas rodas. Pelo menos vivia, né? vivia. Hoje já não está Hoje tanto não tá assim, tanto não. assim, não. É. Quando o pessoal da imprensa chegava em determinado local, não, que por conta da casa, não sei o quê, papapá, né? Hoje, meu filho, mas Hoje, também, hoje a conversa eu é fico outra. até... Hoje o miserável eu importante fico- é o chefe do morro. Exatamente, é verdade. Loucura. Até que ponto chegamos? Ele não é miserável. Exatamente. Não, ele não é miserável, verdade. Miserável pelos maus pensamentos. Pelas atitudes, né? Rapaz, como é que, né? Mas aí você falou, deixa eu ver se o Munhoz, qual é a sua tese com relação a essa diferença entre o Sul e o Centro e o Norte do país? Aquilo que eu te falei, eu acho que o Sul, o que se diferencia? Primeiro, aquilo que eu te falei, educação. Embora não seja o ideal, mas é mais diferenciado em relação ao restante do Brasil. Eu acho que o fato, por exemplo, de não jogar um papel no chão pode aparentemente ser uma bobagem, mas representa muito em termos de educação. Aí, começa por aí. Eu hoje dirijo um hospital que eu sempre brinco com o pessoal. Hospital do Amparo Feminino? Não, é o Hospital Alemão do Amparo. Alemão do Amparo. No Rio Comprido. Filho Muitas dele lá. pessoas nasceram lá. Hoje a gente está tentando. Doutor Avindo já foi, o doutor Munhoz já foi diretor do Hospital do Carião, né? Quando eu fui militar, da divisão médica, exatamente. Então o que eu vejo lá? Eu sempre brinco com eles que na hora do almoço eu me sinto no Japão. Por que isso? Todas as pessoas, todos, do diretor ao mais humilde funcionário, quando termina o almoço, pega o seu prato, já tem a latinha de lixo, a gente vai lá, tira aqui, bota o prato de um lado e o talher num... Então a pessoa que vai lavar, que vai limpar, já pega a coisa. Isso é um ato muito simples, parece, mas eu acho que começa por aí. Você Como tem no razão, Japão. Munhoz. Por exemplo, no metrô, nos shoppings, o shopping é sempre muito limpo. Porque eles mantêm limpo. Isso. O cidadão que habitualmente joga coisa na rua, no chão, ou em No outras metrô lojas, não faz isso, né? no shopping, ele fica constrangido porque está limpo. Yes. Ele não vai Ele acaba ele não vai criar tirando, sujeira. comeu, ele vai na bandeja e bota. No metrô agora já está mudando um pouco, mas o metrô era muito mais limpo que o trem comum da Central, com a Centro nome agora qualquer. O trem do metrô era sujo da Central era sujo e sujava. O metrô, por ser limpo, a mesma população não sujava. É um exemplo. Um exemplo. Então, se o diretor faz isso, se numa torcida você vê japonesa aqui no PAN, Que eles acabam o jogo, acabam tudo. o lixo, não o próprio, ele catava o lixo do entorno. Isso daí vai dando uma exemplificação. Como uma cidade pequena, Gramado, eu acredito que a alta renda trazida pelo turismo mantém a prefeitura com condições financeiras o emprego e honestidade também, né? honestidade. E de manter a cidade bem. O meu filho mora em São José dos Campos, esse que nasceu lá. Isso é uma bela cidade, né? A prefeitura é muito rica, então a cidade é muito boa. Tem suas mazelas, mas a cidade, assim, você não vê menor na rua, não digo de baixo marquise, sabe? Assim, de uma maneira geral, a cidade é muito boa, porque é rica e relativamente pequena. Eu não sei se continua como era há 30 anos quando estive em Gramado, fui lá uma única vez, né? A delegacia não tinha preso. Não tem. Não tinha nenhum preço. Entendeu? Ficava aberta lá, a delegacia fica aberta, não tem preço. Não tem mendigo, ele falou, estava comentando isso. Há muitos anos meus filhos eram pequenos, eles eram garotos
Tem mais de 30 anos disso. Eu fui para Ouro Preto, né, de Minas Gerais. Aí perguntamos lá no hotel se podia sair do Brasil, do Rio, já não podia. Se podia sair com joias, sair de noite, não pode, aqui não tem ladrão. Eu digo, como não tem ladrão? Vivo não tem. Mas tem isso. Eu vou comentar um lance. Tem esse que ele detalhe. tá falando. Tem esse detalhe, a punição. Porque lá em Gramado não há necessidade disso. Há 20 Mas tem anos, lugar aí que... há 20 anos atrás. Mas hoje não pode, né? Hoje você não pode matar bandido, você só pode matar trabalhador. É um absurdo, né? Porque tem instituições, tem transparência internacional, vão chorar, um essa monte coisa a própria toda. OAB no Brasil né, defende muito bandido, mas o trabalhador. Você sabe, eu não sei, 91 para cá tem mais de 20 anos, não tem? Muito bom. 91 eu deixei a Rádio Tupi, até o Alfredo ficou meio zangado comigo, porque eu fui ser diretor de uma rádio em Angra. Então eu fiquei um ano em Angra dos Reis. Aliás, um abraço para o João Carlos Rabelo, que é o dono do jornal Maré, né, de Angra dos Reis, e até me deu um apartamento para morar que eu nem merecia. E tem um fato até curioso, que um dia eu falei, puxa, que apartamento bonito aquele. Em cima, imagina você, em cima de mim morava o dono do Hotel do Frade, né? Era um belíssimo apartamento, mobiliado. Falei, puxa, que apartamento bom que você tem. Ele falou, mas não é meu não. Eu falei, não é seu não, de quem é? Não sei. Era um amigo de um amigo e tal. Eu falei, cara, você tá louco. Eu tô morando lá, daqui a pouco abre a porta e é o dono. Mas, enfim, esse é um fato curioso. E aí, durante aquele ano que eu passei lá, um dia, logo no princípio, eu estava conversando com esse rapaz, senhor, que eu vou preservar o nome, que era um dos donos do Hotel do Frade. Eu falei, puxa, aqui não tem violência. Ele falou, Fernando, aqui é o seguinte, nós estávamos na praia, se não me falha a memória, do Bonfim. Né? Então ele disse assim, olha, aqui é o seguinte, aqui quando um rapaz aí faz alguma situação, aí se for filho de amigo, a gente tira as calças dele e rala a bunda na areia. Agora, se não for, a gente afoga. Eu fiquei assim, se o cara não está brincando, se isso mas é um recado terrível, né? A punição tem que ser fundamental, né, cá entre nós. Mas não é justa, né? Senão arbitrário. Não, claro. Não, desse jeito não. Aí vira justiça com as próprias mãos. O problema é que... Eu quero dizer que eu não concordo com isso não, viu, gente? Mas foi falado. Não, eu concordo com a punição. Exemplar. Quando me perguntaram se é a favor da pena de morte, eu sou a favor da morte sem pena. Do jeito que está a bandidagem, caçando policial e tudo. Eu sou a favor da morte sem pena. A guerra civil está instalada. Como os bandidos estão fazendo. A gente vem falando aqui há muito tempo. A guerra civil está instalada. E a gente vem falando, na hora que quiserem as Forças Armadas, não vai dar mais resultado, como não está dando. E as Forças Armadas, eu falei várias vezes isso aqui, correm um grande risco de ser desmoralizada e desgastada. Sim. Eu acho, na minha humilde opinião, que está acontecendo isso. Bom, não é tão... Esse é o problema. Eu discordo aí do humilde, porque o nosso querido doutor Cícero Moraes é, ainda que reformado, um tenente-coronel da Aeronáutica. Uma passagem de muitos anos. 25 anos. De 25 anos nessa importante força, que era a minha aspiração quando garoto, mas na verdade acabou, as vocações são diferenciadas, né? E alguma coisa tem que ser feita. Você acredita que essa intervenção, que agora foi cogitada a possibilidade de ir até 2019, mas isso é um desvario? Vou lhe dizer por quê. Porque entra outro governo, entra outro congresso e tem que ser aprovado tudo de novo. Quer dizer, isso aí, como é que faz? Vai até dezembro e continua do mesmo jeito? E a outra pergunta que eu queria colocar para vocês, essa política do enfrentamento já não deu? Não teria que ser outra política? Eu acho que tem que acabar com esse negócio de polícia que foi invadindo comunidade. Tinha que fazer, mas sem gastar dinheiro, né? Ir lá e sondar com a comunidade, né? Combina com a imprensa aí, cada um dá um repórter, vai lá e sonda com a comunidade para ver. Por exemplo, na Maré, querem que a polícia venha aqui tocar tiro com bandidos? Vocês querem ficar só com os bandidos? Vocês se entendem melhor com os bandidos? Né? Porque assim, tem muita gente que acha que é melhor lidar com o bandido que lidar com a polícia nas comunidades, porque a polícia tem que entrar para agir para valer. E o bandido é aquele que socorre numa necessidade, leva para o hospital, dá uma grana, entendeu? Compra um mantimento. É assim que funciona. O gás. Né? O Gelson que inaugurou o País dos Bandidos Unidos. Não, eu estou falando sério. Estou falando sério também. Infelizmente. Ou seja, vamos excluir aquele território do Conjunto Nacional e vamos botar uma república independente da Maré. Que é isso, Gelson? Não estou dizendo Maré, eu estou falando em todas essas comunidades. O que você fumou? O que não pode é o que a gente assistiu ontem.
Eu falo TV Globo porque a mais poderosa é a que Claro, eu não é posso verdade. mentir, né, Aqui que é não a que eu tem mais vejo. nenhum tipo de No censura. RJTV, que depois repetiu no Jornal Nacional, eles dão uma maneirada, no É. RJTV vai mesmo para valer, tem reportagens bem feitas, mostrando aquilo ali, mas uma guerra pior do que qualquer outra guerra do mundo. A origem não está aí. Onde é A que origem foi não ontem tá aí. mesmo? A origem dessa guerra tem muita hipocrisia. A palavra hipocrisia acho Tem que muita. paira sobre o país. Sim. Acaba com a proibição de drogas. Só liberar. Liberar não, regulamentar. Plenamente. Eu sou contra o uso. Plenamente. Contra o uso. É, sim. Mas eu sou a favor da Concordo regulamentação. plenamente. O que dá poder ao bandido hoje? É. O tráfico de drogas. Claro, é a venda Se você tira esse poder, Ao bandido acabou. e aos bandidos que estão escondidos na Vieira Solto Não, em não, lugares todos chiques escalão. que financiam o tráfico e não aparecem. E elege políticos. Ô, Fernando. Sabe, então, se a droga for permitida, é um absurdo. Morre muito mais gente que comeu colesterol, gordura, não sei o quê, do que com as drogas. Poucos casos de overdose. Não justifica tanta despesa. Olha só, judiciário, penitenciário, policial, todos esses sistemas Enfrentamento. consomem fortunas. Quantas E vidas, mortes e vidas. no combate, que essas mortes não aconteceriam se a droga fosse, não digo liberada, o cigarro Controlada. O cigarro é controlado. Você não pode vender na porta de escola, Sim. não pode vender no botequim para menor, cachaça, etc. Sabe, é um absurdo isso. E está lidando com o direito do indivíduo. Sem dúvida. Se eu quero comer gordura, ninguém quer nada com isso. Sim. É só minha seguradora, minha viúva que vão se preocupar com isso. Mas é um direito meu. Fernando quis praticar esporte radical lá, né? Dancei. Eu sou. Mas é um assunto dele. Vão proibir esporte radical, vão fechar a churrascaria. Então essa proteção é hipócrita, prejudicial. E matando Se inocentes. tinha que pegar e estudar o caso do Uruguai agora, que Eu estive liberou. lá no Uruguai. Sabe vi em loco. como evoluiu a situação? Você não Holanda, vê, você não vê Não tem tráfico. nos noticiários de Não é Montevideo, isso liberado. você não vê a violência como é divulgado no Brasil. Você não vê porque não há. Essa é que é a verdade. Mesmo em Portugal, em que algumas drogas são proibidas, você encontra algumas que são liberadas, entre elas a maconha, e que na realidade estão ali naquelas lojinhas para você ver os diversos toques, quais que são mais fortes ou menos fortes. Vai quem quer. Então o grande problema, eu não sei se isso seria a solução, mas seria uma tentativa. Porque a história do enfrentamento, veja como disse o doutor Cícero Munhoz, você está mobilizando as Forças Armadas do país, cuja missão mais nobre é a defesa das fronteiras do país, e você está obrigando a ter um desgaste que não tem solução, gente. Não tem. Não é que o general não seja competente, deve ser muito competente. Não é que o exército não seja competente, é sim muito competente, mas não se esqueça que o exército é formador de uma juventude. 80% do efetivo do exército é composto de garotos de 19 anos. Uma coisa é o sargento de 35, que já teve experiência e é sobrevivente e está morrendo na mão dos marginais. Somente este ano 66 já foram mortos, ainda ontem foi morto mais um, não é? E que está morrendo, você vai botar garoto para fazer isso? E como é que fica o resto do país? E por outro lado, aí sobe todo mundo, 2.000 pessoas na Maré, por exemplo. Como é que fica o resto? Aí os bandidos, os bandidões falam assim, desce e assalta como está ocorrendo o asfalto. Porque não tem polícia. Fernando, eu vou falar agora dois polos aí. Um, vou falar como militar, ex-militar. Não, militar é sempre militar mesmo, não é exército. Mas tudo que eu aprendi, militar também se envolve na história das guerras, aquela história. Enfrentamento não resolve nada. O que resolve, até na guerra, se você chegar com uma tropa e falar, eu vou tomar aquela cidade e entrar, você vai perder. Porque você não conhece a cidade direito e você vai perder. O que você faz? Informação. O serviço de informação das Forças Armadas, eu acho que ele não é utilizado. Essa é a minha opinião. Eu não vejo, pelo menos dessa forma. Então, essa informação é que daria, que a gente chama de, o americano fala muito, dos ataques cirúrgicos. Vai no ponto certo, destrói quem tem que destruir, né? Como o Gelson falou, elimina quem tem que eliminar, sem prejuízo da população. Esse é o primeiro ponto, que eu não vejo.
botar todo mundo com arma na mão, botar 5 mil jovens, como você colocou lá, muitos até inexperientes em Morrendo de enfrentamento, medo, que é natural. você está expondo vidas. Imagine. Então isso não resolve. Em relação às drogas, aí eu vou concordar também aqui com o que o doutor Aibinder falou. Se você fizer uma regulamentação, campanhas de O esclarecimento, Ministério da o Saúde cigarro faz mal, não vai? Com O cigarro certeza. faz Mata. tanto mal quanto a maconha. É. Dá câncer de pulmão, dá câncer de garganta, de bexiga, problema pulmonar. Quem quiser. E Vai as fazer o campanhas, quê? ao As longo campanhas desses estão lá últimos informando. 20, 30 anos, deram resultado. O índice Baixou. de tabagismo A baixou. bebida alcoólica Muito. causa 350 doenças. É uma droga também. O álcool 350 é uma doenças. droga. Uma delas, a psicose alcoólica, é igualzinho mal de Alzheimer. Exatamente, é isso mesmo. Agora Você você faz propaganda de bebida. Agora, a gente não pode proibir. Vai proibir o álcool? Os Estados Unidos teve essa experiência lá. Foi um Proibiu o horror. álcool, o que Foi um aconteceu? horror. Não, Prosperou. prosperou. O gangsterismo. Exatamente. Os gangsters viviam Tentaram e disso. rolaram. Então, se tiver, tem que realmente fazer uma regulamentação. Então, esses dois polos têm que ser atacados. Primeiro, estudo da onde eu vou atacar vamos dizer, a marginalidade. E segundo, a regulamentação da droga. Está aí a Holanda. Por que a gente não vai aprender Suécia. Vai Aquelas aprender lá como é que foi cafeterias da feito. Suécia, É. você vai lá dentro se quiser. Eu estou muito à vontade pelo seguinte, eu poderia ter fumado, mas nunca fumei nada. Então não sou, nem sei qual é a sensação que se tem. E também não acho que aquele que fumou seja a pior pessoa do mundo, ou aquele que eventualmente se drogou num ato que eu imagino ser de fraqueza, seja a pior pessoa do mundo. Pelo contrário, nós que trabalhamos em imprensa, você que foi chefe de jornalismo da CBN, né, quanto tempo, né, que é a mais importante, o mais importante conglomerado do país, né, se transformou a nível de notícia, eu acho que todos nós concordamos. Tem também a Band News, que eu tive a honra de inaugurar, quer dizer, não a Band, mas a Bandeirantes, eu fui um dos que inaugurou a Rádio Bandeirantes. Quer dizer, poxa, você sabe que na verdade é preciso que se tenha a percepção de que não pode morrer mais crianças de bala perdida, que não pode morrer mais senhoras, senhorinhas, ou mesmo, de repente, pessoas probas, pessoas dignas de bala perdida, pode ir enfrentamento que não dá resultado. Não por culpa dos policiais, mas por Não, culpa de quem manda o culpa de policial quem fazer manda. isso. Coitado, o policial ele vai fazer o quê? ele tem Ele que tá na fazer. polícia. O comandante dele determina, ele tem que cumprir. fazer. Igual na Câmara dos Vereadores, você não estava aqui, você Há estava uma viajando. uma Teve causa um conflito profunda. na Câmara dos Vereadores. Dá licença pra mim só. Um conflito na Câmara dos Vereadores anteontem, aqui no Rio. Ah, é? É, exatamente. Então, a polícia foi convocada. O legislativo são os vereadores, os importantes parlamentares, né, que pedem aos seus amigos deputados, ao pessoal do Palácio Guanabara, e eles determinam que as forças militares, no caso da PN, a tropa de choque, vá para combater manifestante. E naquela ali feriu uma professora. É verdade que de repente os manifestantes exageram um pouquinho, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas os policiais que estão ali, eles são orientados, não, eles são mandados fazer aquilo ali. Então, eu defendo a polícia e condeno essa picaretagem da política brasileira, né, na qual as instituições, como as polícias, são também subordinadas ali vai fazer o quê? aos governadores, ao presidente. Então tem que entrar nessa patifaria aí. Desculpa, professor Abília, Não foi eu que te interrompi. concluir. Entendeu? Nossa, O senhor está perdoado, o senhor está no ar no Conexão com o Mundo. Eu sou jornalista de E miserável dando muito importante. ibope. Muito ibope. Eu soube, você mandou. Só recado falta para encontrar aqui todos com aí vindo. o nosso querido aqui no Isso aeroporto. Vamos nos encontrar. Tem uma causa mais profunda, além da regulamentação, que seria uma boa sugestão, uma educação emocional, psicológica, que não é dada nas escolas, não é dada em lugar nenhum para ninguém. Ontem à noite, quinta-feira, dei palestra no AA, Alcoólicos Anônimos. Sim. E falei para eles que ninguém é viciado em álcool nem viciado em não tem espanto. As pessoas são viciadas em fugir da realidade, daquela intranquilidade que você tem na alma ou no espírito, onde quer que seja, psicológico. Aí você vai se anestesiar. O veículo da fuga, que são as drogas. Se as pessoas tivessem mais paz interior, não recorreriam a esses recursos. Não precisariam se anestesiar. Você bebe porque está... É uma espécie de automedicação. Isso. Você está com ansiedade, com depressão,
A droga faz milagre. O problema são as consequências. Então, se essas pessoas tivessem um preparo, uma vez eu falei para um deputado estadual, hoje na época também era de alguma casa civil, hoje de outra casa civil, eu falei assim, eu faço um trabalho de graça se vocês se organizarem nas comunidades para escola para pais, para os pais educar os filhos, para evitar no futuro marginalidade, gravidez precoce, abandono de escola, se os pais tiverem condições emocionais para transmitir para os filhos. Ah, que legal! Até hoje, nem bom dia. E essa angústia, doutor Ailito, que eu falo, um dos grandes patrocinadores da angústia do povo é o próprio governo. Sim. Que imputa a gente uma série de situações. Hoje a gente estava conversando no elevador. Eu ouvi no rádio, o governo autorizou o aumento dos planos de saúde entre 10% e 20%, se for individual ou coletivo, que já é completamente fora da realidade. O governo falou que a inflação foi em torno de 4%. Como eu autorizo 10% a 20%? Não, e tem mais. Esse é o primeiro ponto. Quem autorizou? O diretor da ANS. A ANS que regula a nossa saúde. E quem é o novo diretor da ANS? É o ex-advogado-geral dos planos de saúde. Ah, meu Deus. Como entender esse país? Como é que você pode Não, e entender tem isso? mais um detalhe aí que não sei se você viu. Pelo menos eu vi ontem no Jornal Nacional. Não sei se vai acontecer. Mas que não só teve essa autorização, bem como autorizou também, a partir de daqui a 6 meses, que se cobrasse 40% verdade de todos os procedimentos de quem tem plano de saúde. Isso aí. Quer dizer, além de você pagar uma enormidade de dinheiro, principalmente para nós velhos, que pagamos isso alto, é legislar em causa própria? Porque sim, o advogado está legislando lá para os planos de saúde. Não, mas isso é um absurdo. Além, não sei o que é o maior absurdo. Se o governo não tem a obrigação constitucional de promover a saúde, nós não pagamos imposto para isso. Para que precisa de plano de saúde? É isso aí. Para que precisa de escola ou universidade particular? Se o governo tem obrigação. Esse dinheiro não retorna para você pagar. Em outros países cuja taxação é elevada, há um retorno para a população. Eu citei Dubai ainda há pouco. Dubai não paga imposto. O cidadão não paga imposto. As riquezas do país sustentam. Você não paga nenhum imposto. Não tem imposto de renda, tem imposto de nada. Você tem todos os serviços, não tem imposto. Eu posso citar aqui, eu sempre cito, viu, Gelson? Eu tive uma produtora, minha amiga, eu quero mandar um abraço, está em Oslo, na Noruega, já mora há 8 anos lá, tem filhos, casou-se com Ivan Berquist, a Aline Heibolt. E a Aline, ela tão logo saiu da faculdade, fui eu quem aprovei na rádio. Ela ficou 4 anos comigo e sempre que ela vem ao Brasil, um abraço para a Rose Andrade, a mãe dela, para o Nilson, o pai, que estão lá, acho que nesse momento ainda estão passando, porque nasceu o Felipe, né? E ela já é mãe do Patrick, e ela é uma moça no máximo de 30 e poucos anos, né? Na época que veio trabalhar comigo, estava recém-saída da faculdade, 21, 22, uma jornalista muito competente. E toda vez que ela vem ao Brasil, ela sempre vem aqui, às vezes vamos almoçar no Caçador, quero recomendar o Caçador, que fica na rua Pareto 42, um dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro. Um abraço para o Ari, para a turma toda lá. Mas então, ela falava, disse, quando ela chegou, que ela casou, então o Estado bancou-a durante 2 anos para que ela aprendesse a língua, que olha que não é fácil, a norueguesa, que ela se comunicava com o Ivan através do inglês, que ela era fluente, né? E tinha uma verba, além dela pagar para estudar, ainda tinha uma verba. E a partir daí é o seguinte, os impostos são altíssimos, porém, se o seu filho nascer lá, o que acontece? Ele tem tudo pago até o doutorado, por parte do governo. E não tem plano de saúde, é quase uma heresia você pagar plano de saúde, porque a qualidade dos hospitais é enorme. Quer dizer... O Fernando, eu tive agora, eu estava até pensando no elevador sobre Portugal. Você sabe que eu tenho tido um grande interesse, estou me transformando num estudioso de Portugal. Eu tenho uma apostilazinha ficando comigo. E eu fui num evento que teve naquela Cidade das Artes, aquele elefante branco ali, que é estranho, chamado Portugal 360. Esse evento foi um evento de uma semana onde se discutiu tudo. A educação, pedidos de visto... Samira é cidadã portuguesa também. E eu fui lá numa das palestras, muito interessante, sobre
como morar em Portugal. Estava assim, ó, o auditório cheio, ainda botaram umas 50 cadeiras extras. E aí começa a se perguntar, principalmente foi mais por os aposentados. Porque os aposentados têm uma série de facilidades. Que nem nós. Não paga nem imposto lá, nenhum não imposto, fica isento de imposto durante 10 anos. Você recebe seu dinheiro lá, só com a taxação do Brasil. E aí alguém levantou o braço e perguntou para a palestrante: a senhora acha que, por exemplo, um aposentado pode viver bem lá? Ela falou: depende. Depende do que você está querendo saber com essa pergunta. Você quer saber o quê? Em real, em euro? Não faça essa conversão. Aí todo mundo já acha aí na cabeça. Por quê? Tem que fazer. Dinheiro é equivalência. Não faça. Vou te dar um exemplo. Vou falar em conta redonda para todo mundo entender. Vamos supor que você ganhe 10 mil reais aqui no Brasil, que corresponde mais bota um para 4, 2.500 euros. Aqui no Brasil, um casal com 2 filhos, com escola, plano de saúde, vive folgado com 10 mil reais? Não, claro que não. Só o colégio dos meus filhos e tal, plano de saúde, já come metade do meu salário. Falou: pois lá, você não vai pagar plano de saúde, não vai pagar a escola. Você já economizou metade do seu salário. Então o seu salário lá inteiro, aqui é pela metade. Então não faça essa conversão. E é verdade, porque o que o doutor Ayrino falou é verdade. O que o governo tem que nos dar não, tem que pagar a troca. Eu já paguei o imposto, já paguei. Retribuir. Essa retribuição ele não faz para mim. Principalmente na saúde e na educação. Isso leva metade do meu salário. Quanto é que você paga de seguro de carro? Ah, sim. Quanto é que você paga de vigia no teu prédio? IPVA. O IPVA, PTU. o IPVA é para a conservação das estradas. Então não deveria ter o quê? Pedágio. Não deveria. Deveria. Nos Estados Unidos você não paga IPVA. Mas você paga pedágio. Justo. Quem usa paga, mas aqui eu nós fui pagamos recentemente a Alphaville, que fica em Santana do Parnaíba, que hoje é tudo junto, é a Grande São Paulo, né, que é um dos bairros mais chiques que tem do Brasil, né, e que com casas imensas, né, onde mora um sobrinho meu, que é empresário, se fez por ser empresário, meus parabéns, e é um engenheiro que se transformou num grande empresário. São casas maravilhosas. Pra vocês terem uma ideia, no Alphaville 4, onde ele mora, tem 700 casas de alto nível. E são 12 Alphavilles. São 12 Alphavilles. São Paulo é um outro mundo nesse particular, correto? Mas que a gente se surpreendeu, Gelson, que algumas daquelas casas já estão à venda, que as pessoas se mandaram com medo da violência para os Estados Unidos e outras para Portugal e outras até para outros países. Quer dizer, isso aí, se continuar, já está endêmico, né? É verdade. Agora tem que se lembrar o seguinte: Portugal já está começando a tomar umas medidas para dificultar a entrada de estrangeiros lá no país, né? Você está começando a tomar porque chega uma hora que você sabe vai que esgotar. eu tenho uma experiência de Portugal. O brasileiro ainda agora, só se a televisão anda colaborando muito com essas notícias terríveis, né? O brasileiro ainda é muito bem recebido em Portugal, curiosamente. Claro que vai ter um ou outro que de repente vai virar as costas. Mas eu me lembro, por exemplo, quando nós chegamos no Porto, eu e Samira, nós tivemos a maior dificuldade você entrar por Madrid ou entrar por Londres. Porque os dois são as portas de entrada da Europa, onde digamos assim, o trabalho é muito intenso de descobrir alguma coisa sua que não possa deixar você entrar na Europa. Mas depois que você sai de Madrid, eu fui para o Madrid e pegamos um avião para o Porto. Quando chegamos no Porto, fomos tomar um café, uma coisa assim, quando vamos para a aduana. Quando nós passamos, lá estava um português: sois brasileiros? Eu falei: sim, somos brasileiros. Sois brasileiros, sois portugueses, por favor, adentrem. Quer dizer, é um negócio inusitado, entendeu? Então, recentemente eu tive com um amigo, o Augusto, né, saber aqui, que foi até diretor da Conlub, na administração aí do Rubens Teixeira, que não é mais, e ele acabou também. Ele provavelmente terá ido para Portugal, porque reiterando o que disse aí o doutor Munhoz, ele comentou comigo, falou: Fernando, ele ganhava, no auge da Transpetro, ganhava em torno de 40 mil reais. Né?
e caiu de 40 mil para 12 mil. Então, quer dizer, para quem ganha salário mínimo, 12 mil é muito, mas para quem ganha 40 mil cair para 12, então ele cogitou ir para Portugal e teve essa nomeação política que acabou depois dançando. Então ele me contou essa história. Então ele andou pesquisando, então ele descobriu que, por exemplo, aqui no Rio, ele alugaria o apartamento dele de 120 metros quadrados, aqui na Rua Uruguai, por R$ 2.600. E lá ele pagaria no Porto, no máximo, R$ 1.200, o equivalente a R$ 1.200. E Porto é uma cidade cara. Porto é uma cidade cara. Se você for para Gaia, que até pouco tempo atrás eu pensava que fosse outra cidade, não é distrito do Porto, cai 20%, 30% do valor. E você tem uma distância de 300 metros que é ponte para você atravessar a ponte. Uma coisa que o Gelson falou, que a Europa está sofrendo, essa imigração, como na Rondônia também está acontecendo, as cidades não estão preparadas. Isso me lembrou na antiga União Soviética, que hoje não tem mais União Soviética, hoje é Rússia. E você não podia ser, vou mudar para Teresópolis. Para você mudar para Teresópolis, tinha que ter uma permissão do governo. É isso mesmo. Que lá ia ver se você tinha. Lá se eles teriam condições de escola, de hospital, de polícia, para prestar serviço para esse novo cidadão. Aí eu achava que isso era cascata. Propaganda comunista, que gosta de criancinha, não era só Michael Jackson. Aí isso também me combia. A Cristina Onassis, filha do Onassis, era casada com um cavaleiro desses que fazem equitação. Então, eles queriam mudar de uma cidade para outra, não puderam, o governo não autorizou. Porque não tinha estrutura para absorver aquele Isso é importante. migrante. Então, talvez Gramado, voltando ao início do programa, se estabelecesse uma política dessa, você falou aqui, vai dar uma invasão em Gramado, eu quase pego as minhas malas. Maria Proibida, não tão rígido, mas Portugal já está praticando isso. Até respondendo um pouco o que o Gelson falou, hoje Portugal não aceita qualquer pessoa, não dá visto para qualquer um, não. Não dá. Tem dois vistos que são os mais concedidos hoje. Primeiro, é o Golden Visa. O que é o Golden Visa? Você tem que levar para lá e investir num imóvel ou num negócio para dar emprego para os portugueses, no mínimo de 500 mil euros, que são aproximadamente 2 milhões e 200. Não é para qualquer um. Você vê. E para o aposentado, nós temos 15 documentos para levar. Dentre esses, atestados de bons antecedentes expedido pela Polícia Federal. Esse atestado tem que ser reconhecido pela Justiça Portuguesa. Olha a dificuldade. E você tem que levar, no mínimo, um salário mínimo por pessoa, que lá são 560 euros por pessoa, para ele dizer para você, você tem renda mínima suficiente para morar aqui. É verdade. A coisa não Senão você vai onerar o Estado, que não contribuiu. Não contribuiu. Exatamente. Eu convivo aqui com já 3 cidadãos portugueses de dupla cidadania. A Samira e 2 dos meus filhos. E os outros estão em busca da cidadania italiana, que é por conta do fato de eu ser neto de italiano. E a minha também já está encaminhada para a cidadania portuguesa, única e exclusivamente para em caso de pânico. Né? Eu queria mostrar para vocês o Brasil que dá certo. Olha que coisa extraordinária. Vê se dá para você focalizar aqui, Samira. Porque olha esse vinhedo. Vocês lembram como é o nome dessa empresa? Jolimon. Jolimon. Olha só, olha isso aqui, vamos ver se está dando para vocês verem. Olha que coisa extraordinária esse vinho. E um desses vinhos, que foi justamente a champanhe, recebeu, a gente foi lá degustar vinho, essa coisa toda, e um desses vinhos recebeu o título o segundo maior do mundo, que é uma coisa que a gente não tem notícia. E esse vinhedo, ele foi feito por uma família francesa que migrou para o Brasil e fez isso. E certas coisas que a gente ficou sabendo, por exemplo, ao lado de cada vinhedo, por assim dizer, né, que deve ser isso o nome da planta, né? Como é que chama? Vinho. De vinho, onde nasce a Videira, perdão. Ao lado de cada videiro, que seria eu sem a cultura do nosso querido Dr. Aibinder. Tá vendo? Eu não sabia que chamava videira. Mas agora você acha que quando eu cheguei atrasado, eu cheguei por quê? Porque eu queria saber quem é que estava participando. Quando eu vi o nível do debatedor... Eu posso contar a história da videira, se você permite? Senhor Além Paraibano. Então acontece o seguinte, a videira, aí tem, vocês notaram, ao lado de cada videira tem rosas. Por quê? Porque a rosa é mais doce
e para preservar a videira. Então o bichinho lá que morde, o passarinho vai na rosa, não vai na videira. Não vai na uva. Quer dizer, então por que eu estou dizendo isso? Porque em Portugal nós tivemos nos vinhedos do Porto, né? E essa nossa brasileira, que tem outras tantas famosas, não fica a dever em forma de estrutura ao famoso vinho do Porto, que talvez seja beneficiado por ter muito mais anos e pela qualidade climática. Quer dizer, quando a pessoa se dedica e há a coisa da vocação, essa coisa toda, existe a possibilidade de dar certo, coisa que acontece com a conexão com o mundo do meu amigo empresário. Ele me bate, depois ele fica querendo. Ele fica querendo. Senão eu não morde a sopra. Morde a sopra. Senão eu não o terei de volta. E aí o programa vai perder muito. Você está me entendendo? É um pouco bipolar isso. É isso aí. É por isso que é bom, tá vendo? Essa análise esse diagnóstico. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês. Meu caro Gelson Cunha, eu queria que você dissesse para as pessoas uma coisa que a maioria já sabe, que o Gelson Cunha, você pode encontrá-lo na internet, no Conexão com o Mundo, entrevistando as maiores personalidades do país, coisa que isso eu não tenho chance, porque ele é o Gelson Cunha. Então, por favor, explique aí também. E os seus momentos de sofreguidão manual, onde você dedilha aquelas teclas, o sustenido, né? Que coisa maravilhosa, grande pianista Gelson Cunha. E você acha que de vez em quando eu passo no Centro Cultural da Caixa, no centro da cidade, para tentar tocar alguma... Falando sério, porque eu fiquei muitos anos sem tocar piano, então... Eu estou tentando de novo... Está soltando o dedo. Para dar uma relaxada, porque nós estamos vivendo num mundo esquisito pra caramba. Não, né? Só a música mesmo. Só a música. Verdade. Né? Em relação à Conexão com o Mundo, está lá na internet o Dr. Aibinder, que nos concedeu a entrevista no aeroporto Santos Dumont, quando ia embarcar para São Paulo, né? Voltou no mesmo dia, deu tudo certo. Bate e volta. Ótimo. Bate e volta. E quem quiser acompanhar, o Luiz Aibinder falando de quê? Da cabeça do jogador de futebol famoso, tipo Neymar. Tipo Neymar. No início o pessoal achou que eu errei, mas não. Eu queria citar jogadores que foram polêmicos, só esqueci. Você citou do Romário. Eu citei Romário, citei o Cristiano Ronaldo, Messi. Você é tão bom, Gelson, que ninguém disse que você errou, você se enganou. Não me enganei, não. Eu queria citar a pessoa que você errou, não. Ele se enganou. Eu citei alguns jogadores famosos, né, caindo na cabeça do Neymar, que é um jogador da atualidade. Cabeça de miojo. Em termos de pessoas que o adoram, né? E pessoas que não simpatizam com Agora, ele. no final, a pergunta que não quer calar. Brasil ganha ou não ganha essa Copa? Tem chance. Meu amigo, eu não vou se desmancha prazer, porque eu acho que a maioria da população está torcendo para o Brasil ganhar a Copa. Porque eu acho que tanto faz perder ou ganhar, porque o Brasil está aí. É a mesma. Então, eu vou torcer para o Brasil, embora não seja com aquela torcida, né, vibrando com os gols, como acontecia no passado. Mas não quer se desmancha prazer, né? Quem gosta de futebol, quem gosta de torcer pelo Brasil, é um momento de fato bonito. Quando os jogadores entram em campo, cantam o hino, o nosso hino mesmo é emocionante, né? É emocionante, mexe com a gente. Os outros também, a gente se emociona. Então, vou torcer pro Brasil, espero que ganhe o título sim. Agora, se não ganhar, paciência, faz parte do show. Eles vão continuar milionários. Os jogadores, principalmente, tão simpáticos, mas vai continuar milionário. Meu caro Dr. Cícero Munhoz, diretor do Hospital Alemão do Amparo, né? Fique à vontade. Ganha ou não ganha? Qual é a importância do futebol? Enfim. A única coisa que me preocupa, claro que eu vou torcer para o Brasil, estou sempre torcendo, o que me preocupa é que as Copas mais fáceis que o Brasil teve para ganhar foi exatamente as que ele perdeu. E essa Copa teórica, pelo nível que eu estou vendo, está fácil. Parece ser. Isso que me preocupa, mas tudo bem. Em relação ao Hospital do Amparo, convidar os colegas, né, principalmente os cirurgiões, que lá é a casa dos cirurgiões, né, que nos brindam lá para a presença. Bom esse slogan, hein? Casa dos cirurgiões. Casa dos cirurgiões lá. Então, tudo certinho, você chega lá com o paciente. Os cirurgiões são os nossos clientes principais. Que vão lá, fica aqui no Rio Comprido, fácil de acesso. Aqui no Rio Comprido, pertinho ali, transversal àquela do viaduto ali, a Paulo de Fronteira, Boa Estrela.
O Estrela, muito fácil. Tradicional. Então convidamos aí os nossos cirurgiões a nossa Muito casa, bem. retornar E à o casa. doutor Aibindo, psicólogo Aibindo, ele tem esse canal, não é isso? Tem o canal no YouTube, Psicólogo Aibindo, e também o site Psicólogo Aibindo. E o amigo, o que acha? Sei que não é muito chegado a futebol. Não, já tem uma opinião forte formada. Tem. Torço contra. Não, mas por razões paternais. O meu filho está lá em Moscou, estou com saudade dele. Se o Brasil perder, ele volta. Quanto mais cedo ele voltar, melhor. Tá certo. Grande abraço, muito obrigado a todos vocês. Hoje foi um programa muito importante. Eu estou com la creme de la creme, né? A turma aqui é muito boa, são amigos queridos e muito importantes para nós. Então vamos chegar ao final do programa do dia de hoje. Eu também confesso que eu estou numa situação meio parecida com a do nosso querido Dr. Munhoz, que na verdade para mim tanto faz como tanto fez. Quer dizer, não vou torcer sim, mas não como antigamente, que a gente se esgoelava. Ele vai pular por isso, né? Não, Dá saltos de alegria. Não posso, estou proibido. E na verdade, tomara até que o Brasil possa ganhar, fazendo feliz a população, mas que a população não esqueça que isso não tem a ver com política, correto? A gente tem que destituir todas as pessoas que estão aí prejudicando o país. Eu faço parte de uma campanha que eu não vou votar em ninguém que já tenha mandato. Nós também. Não sei se os amigos aí irão, eventualmente, pode ter alguma razão, né, de alguém que conhece. Peraí, pergunta. Tem alguém para votar? Também é uma outra boa pergunta. Aliás, eu passei de 70 anos, então eu não tenho mais a obrigação de votar. Então tem essa vantagem. Ainda estou estudando se vale a pena ou não. De qualquer maneira, principalmente você que é mais jovem, você que tem a oportunidade de construir um país, pense muito antes de votar. Vá na internet, procure saber qual é a vida pregressa do cidadão que está se candidatando, porque a gente não pode errar mais do que já erramos. A todos um grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã é sábado, segunda-feira estaremos de volta às 8 horas da manhã. Namastê.